E vamos a mais um capítulo da série Entre a Menina que Eu Fui e a Mãe que Eu Sou. Hoje eu quero conversar com você sobre medo e sexualidade relacionada à fé. Eu quero te dizer algo muito importante já no começo desse vídeo aqui. Religião nunca foi e nunca será um problema. O problema foi o medo que colocaram em você. Muitas mães crescem acreditando que Deus estava o tempo todo vigiando para punir e não para acolher. E hoje, esse medo vai interferir diretamente na forma como você enxerga o seu corpo e o corpo do seu filho e a própria palavra sexualidade. Hoje, nós vamos separar fé de culpa, proteção de repressão e divino de medo. Eu quero começar te contando a história da Júlia. O nome aqui, ele é fictício, mas o caso e a dor, eles são reais. A Júlia foi uma mocinha que casou virgem. Junto com o vestido branco, ela levou um medo profundo. E ela me disse com lágrimas nos olhos durante uma consulta: Rafa, eu cresci achando que Deus ia me castigar se eu sentisse prazer. Eu tinha medo até de olhar para o meu próprio corpo. Ela, infelizmente, acreditava de verdade que talvez não fosse mulher suficiente para o próprio marido, porque nas primeiras relações, o que ela sentia não era prazer. Eram dores horríveis, muito medo. Ela se sentia travada e uma sensação constante de que ela estava fazendo algo errado. Ela se sentia suja, culpada, como se o próprio corpo dela estivesse traindo a fé que ela aprendeu a respeitar ao longo da vida. A mãe dela cresceu usando algumas frases, como por exemplo: fecha as pernas, Deus está vendo. Menina direita não sente essas coisas. Ou então, o seu corpo pode te levar para o inferno. A Júlia nunca aprendeu que o corpo era criação divina. Ela aprendeu que o corpo era uma ameaça. Foram 18 meses de tratamento de fisioterapia pélvica. 18 longos meses para aprender algo que ela nunca tinha sido ensinada. Como que o próprio corpo funciona, como relaxar, como respirar, como sentir. Tudo isso sem medo. Ela precisou reaprender o próprio corpo, entender que ele não era uma fonte de pecado, mas que o corpo é uma parte dela, uma parte linda. Depois disso, a Júlia foi mãe. E quando ela se tornou mãe, a culpa voltou. A vergonha tentou voltar. O medo também tentou voltar. Mas dessa vez, ela tinha uma escolha. Ela podia repetir o silêncio que ela teve na infância ou romper esse ciclo. Vamos esclarecer uma coisa? Com todo respeito, a fé, ela não ensina vergonha. A fé não ensina silêncio. E a fé não ensina medo. Quem ensina isso é quem tem uma interpretação distorcida, cultural, repressora, tradicional, mal explicada, cheios de tabus antigos, confusões entre o que é pureza ou não e também cheio de ignorância. A espiritualidade vê o corpo como algo sagrado, mas muitas mulheres crescem ouvindo que o corpo é sujo. Isso não é fé, isso é controle. Agora, eu quero que você observe se isso acontece aí com você. Por acaso você se sente culpada a falar sobre o corpo com o seu filho? Você acha que ensinar sexualidade tira a inocência da sua criança? Ou talvez você confunde respeito com medo? Você tem medo de estragar o seu filho falando demais? Ou então só de ouvir a palavra sexualidade você já se sente inadequada? Você acha que a sua fé e a educação sexual são opostas? Isso não nasceu no seu coração. Isso foi implantado dentro de você ao longo da sua vida. E essa mistura de fé com medo
impede que você consiga proteger o seu filho. Eu lembro de uma mãe que me disse no consultório: Rafa, eu cresci sem entender nada. Eu achava que o corpo da mulher era um pecado ambulante. E aí então ela ainda completou: quando a minha filha perguntou sobre menstruação, pela primeira vez eu senti que eu estava atraindo aquilo que eu aprendi como certo e errado. Percebe? A culpa não vinha da pergunta da filha dela, da dúvida da criança, e sim vinha da forma como ela foi ensinada a enxergar o corpo, o próprio corpo, e consequentemente o corpo da filha. Eu quero te mostrar uma coisa simples, que provavelmente ninguém te explicou. O corpo, ele foi criado. A sexualidade também foi criada. A capacidade de sentir, de se relacionar e de se proteger também foram criadas. Ensinar o seu filho sobre limites, consentimento, autocuidado e corpo é um ato profundo de amor. E amor é espiritual. Você não está afastando o seu filho de Deus quando ensina sobre o corpo dele. Você, na verdade, está afastando o seu filho do perigo. Se você tem fé e quer educar o seu filho com respeito ao corpo e ao sagrado, aqui eu vejo alguns caminhos possíveis. Diga que o corpo é sim criação divina e que por isso ele precisa de cuidados especiais. Ensine o seu filho que privacidade é muito importante e que ele precisa respeitar a si próprio. Explique que limites são formas de amar o próximo e a si mesmo. Mostre para ele que sentir e ser respeitado é um valor espiritual. Explique que vergonha nunca protegeu as crianças, mas informação, isso sim vai protegê-lo. Você pode ensinar a educação sexual com amor, com fé e com Deus no processo. Eu quero que você leve isso com você, no fundo do seu coração. O medo que colocaram aí dentro não precisa ser passado para o seu filho. Você pode ser a ponte entre a fé e a liberdade, entre a espiritualidade e a proteção, entre o amor e a maternidade. E isso é muito mais poderoso do que qualquer silêncio, medo ou vergonha. Se esse vídeo aqui de alguma forma falou com você, escreve aqui embaixo, fé sem medo. E assim eu vou saber que você quer parte 2 dessa conversa. Se esse vídeo tocou a menina que você foi um dia, o meu curso vai transformar a mãe que você é hoje. E no próximo episódio dessa série, nós vamos falar um pouquinho sobre os traumas, sobre como o abuso molda a vida adulta e mexe com a forma em como você cria os seus filhos. Eu te aguardo lá no próximo vídeo.